bem-vindos, começando os trabalhos do ESX 2023. A gente está aqui com o Lucas da Be-Water e ele vai falar um pouco da história dele pra gente. Lucas, eu queria que você se apresentasse primeiro e falar um pouco da sua jornada startup, como surgiu a ideia, quais foram os principais desafios. Conta aí um pouco da sua história pra gente. Bom, legal. Bom, muito prazer. Meu nome é Lucas Pereira, eu sou o CEO e fundador da Be-Water. A Be-Water começou em meados de 2020. Ela começou porque na escola eu sentia falta de coisas que a gente deveria aprender, mas que infelizmente a gente não aprende, coisas que são ultra importantes para nossa vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, como falar em público, liderança, empreendedorismo, criatividade, inteligência emocional, enfim, é o que a gente chama de soft skills. E por conta dessa revolta, entre aspas, com esse tipo de ensino tradicional, a Be-Water foi criada justamente para atender a essa necessidade de ensinar aos jovens. Hoje o nosso foco está em jovens do Fundamental 2, ensino médio e faculdade. Legal. Em desenvolver esse tipo de habilidade neles, mas não de uma forma comum, com aulas e carteiras, como uma sala de aula normal. Até porque todo esse ambiente ele não é nada convidativo para que a gente goste do que estão nos propondo. Então a ideia é que a gente torne todo o processo de aprendizado e desenvolvimento dessas habilidades bem mais divertido e engajante para o aluno. Importante. Então, justamente, a ideia é que durante todo esse processo, os jovens gostem do que eles estão fazendo. Então, a gente usa e abusa de um termo que se chama educatenimento. Então, a gente junta a educação com o entretenimento. A gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, fazer com que um jovem desenvolva habilidades, mas nem coisas que ele é obrigado a fazer, a estudar, português, matemática, ele quer estudar, sabe? Então, como que a gente faz com o público que é mega tímido a querer aprender a falar em público, por exemplo? Então, a gente usa muito do educatamento, principalmente a parte do entretenimento para chamar a primeira atenção. Então, se você entra nas nossas redes sociais, TikTok, Instagram, você não vai ver dica, não vai ver aula, vai ver meme, sabe? Dessa forma, a gente consegue atingir um público muito maior e trazer eles para perto. Quando a gente traz para perto, a gente consegue passar a mensagem de verdade. Então, a Be-Water ela é toda como se fosse um jogo, por exemplo. Se eu quero aprender a tocar guitarra, eu posso assistir o melhor curso do mundo de como tocar guitarra 1 milhão de vezes. Mas, se eu não pegar essa guitarra e tocar, eu nunca vou aprender essa habilidade minimamente bem. E isso é para qualquer coisa. Andar de skate, nadar, falar, desenhar, criar fanfic, qualquer coisa. Então, com essas habilidades não é nada diferente. A gente precisa praticar porque a gente tem resultados. Na Be-Water, a prática mora dentro das missões. Então, a gente tem missões relâmpagos, que são mais rápidas, e desafios que são um pouco mais profundos, um pouco mais complexos. As missões relâmpagos são cenários reais, com respostas objetivas. Já os desafios têm criar sua própria startup, criar sua fanfic, criar o seu país com as suas leis e regras, enfim, Legal, outras centenas diferentes. Ou seja, você entrega essas missões, você ganha pontos de XP, que vem no mundo dos jogos, né, pontos de experiência. Com o XP você passa de nível, com os níveis você ganha nossa moeda virtual, que é o Elixir. Com o Elixir você compra coisas dentro da loja virtual e assim vai indo. Então, todo o processo ele tem vários mecanismos para fazer com que o aluno goste do que ele está fazendo e queira continuar desenvolvendo essas habilidades. Bem gamificado mesmo. Exatamente. Muito gamificado, né? Exato, a ideia é justamente essa. E eu acho que, pelo que você citou, eu vejo uma dificuldade muito grande do jovem hoje em dia de reter a atenção, porque a gente está sempre ali no TikTok, no Instagram, coisas que são de formato muito curto. Sim. E aí isso transpassa para a sala de aula, né? Total. Com dificuldade de manter a atenção. E vocês estão juntando a coisa do curto formato, Exato. de já estar ali no celular, né? Sim. Desse entretenimento para trazer educação. Achei bem legal. Exatamente isso. Então, todo mundo tem essa necessidade por dopamina. A gente quer cada vez mais e os mais jovens principalmente. Essa geração, que inclusive é a minha geração, a geração Z, a gente tem essa necessidade de querer dopamina toda hora, toda vez, o dia inteiro, todos os dias, sabe? Cada vez Viciado mais. em dopamina. Exatamente. Totalmente. E é muito difícil a gente querer competir com o TikTok, por exemplo, com vídeos mega curtos que tem a dopamina na sua veia ali na hora. Então, o que a gente precisa para poder engajar os alunos, um ponto muito, muito importante, é deixar o caminho muito claro
e deixar as cenourinhas a cada passo, sabe? Um prêmiozinho a cada passo. As que recompensas, assim, né? Exatamente, são essas micro-recompensas que fazem a gente querer caminhar o caminho até o final. Então, é muito difícil você pegar um jovem, um adolescente, que consegue ver a imagem inteira. A gente geralmente vê pixel por pixel, sabe? E com o caminho, com o andar das coisas, a gente junta esses pixels e cria a imagem por si só. Mas de começo é muito difícil, então a gente tem que deixar esses espaços mais curtos e deixar o porquê muito claro. Por exemplo, se eu tô no ensino médio, eu tô aprendendo um monte de coisa, e eu não tô falando que não é importante, é extremamente importante o que a gente estuda. Mas a gente não sabe porquê, sabe? Tem esse questionamento, caraca, eu tô aqui o dia inteiro sentado nessa carteira, por que eu tô aprendendo Falta um pouco da motivação, né? Também, total. E a ideia é essa, então, se a gente deixa a motivação clara e torna o caminho mais agradável, a gente deixa de tornar a educação algo chato para ser algo divertido. Porque aprender não é chato. Estudar, assim, entre aspas, é que é a parte chata, porque o método não é interessante, Com sabe? certeza. Mas se a gente consegue, por exemplo, se eu gosto de algum jogo, qualquer coisa, ou algum tema que eu curta de estudar, eu vou varar a madrugada estudando. Por quê? É um negócio que eu gosto de fazer, não é porque estudar é chato, Sim. sabe? Então, o que falta é mais o como e o porquê do que o que, sabe? Sim. E eu me relaciono muito com isso também, porque eu lembro quando eu era menor, eu não gostava muito da aula de inglês. Só que eu aprendi inglês jogando horrores online, vendo série, Sim. vendo filme. Então eu acho que a forma de entregar o conhecimento realmente faz toda a diferença. Exato. Lucas, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado agora, Boa. você já conhecia o Sebrae antes de estar aqui hoje? Você já usou o Sebrae de alguma forma? E como você acha que a participação aqui hoje no SX vai ajudar vocês a alavancar a Be-Water, né? Legal. A gente já participou da primeira edição do SX, 2021, né, se eu não me engano. Foi excelente, rendeu muitos frutos pra gente. A gente se encontrou com diversas instituições que fizeram total diferença pra gente. Faculdades, IFES. Tanto que a gente fez um evento, foi a Copa Startups, em parceria com o IFES, onde mais de 25 mil pessoas foram impactadas ali, mesmo que indiretamente. Então, renderam muitos frutos mesmo. E hoje também a gente está aqui, eu tenho certeza que vai ser incrível. Nosso stand já está lotado de gente, então toda hora está chegando gente diferente. É bem legal e eu tenho certeza que vai dar excelentes resultados pra gente. E é só o começo, né? Só o primeiro dia. É só o primeiro dia, o comecinho do primeiro dia. É isso aí. E como que você, falando de uma forma mais geral agora, como que você vê a importância do Sebrae, do SX mais especificamente, que é onde você está aqui, para o ecossistema empreendedor e de inovação especificamente? Nossa, é extremamente importante, porque como empreendedor, a gente, na grande maioria das vezes, é muito solitário. A gente não tem muito por onde se apoiar. Então, ter iniciativas como a do Sebrae, como o SX, o Sebrae Like a Boss, tantos outros programas, são de extremo valor, porque isso tanto nos ajuda tecnicamente, mas em outros pontos, como networking, em chegar em outras pessoas, expansão de marca. Então, iniciativas como a do Sebrae são extremamente valorizadas, não só por mim, mas qualquer empreendedor que eu conheço. Legal. Vocês vão participar do Like a Boss também? A gente não participou, infelizmente não. Beleza, Lucas. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, Luiz. E boa sorte aí. Tamo junto, Valeu. cara. Obrigado.